Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem em casa e se cuidando. Sou a professora Jéssica e estamos aqui novamente para uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Coloquem a data logo ali acima na apostila de vocês e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre mitos. A definição de mitos. Mitos são histórias populares ou religiosas complexas, com vários pontos de vista, das pessoas que viviam na época em que os mitos foram criados, ou seja, há muito tempo atrás. São histórias religiosas e histórias populares. Normalmente é uma narrativa, tem alguém que conta, onde se utiliza muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Então, nos mitos se mistura a realidade com personagens sobrenaturais, com simbologias e coisas que eles acreditavam, eles tentavam justificar coisas inexplicáveis, inventando uma parte da história. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Então vamos com um exemplo de mito. Me acompanhem na leitura pela apostila de vocês. Narciso. Há muito tempo, na floresta, passeava Narciso, o filho do sagrado rio Kipsons. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu e imediatamente se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Narciso, fingindo-se de desentendido, perguntou: "Quem está se escondendo aqui perto de mim?" "De mim", respondeu a ninfa assustada. "Vamos, apareça", ordenou. "Quero ver você." "Ver você", repetiu a mesma voz em tom alegre. Assim, Eco aproximou-se do rapaz, mas nem a beleza e nem o misterioso brilho dos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. "Deu fora!" gritou de repente. "Por acaso pensa que eu nasci para ser um da sua espécie, sua tola?" "Tola!" repetiu Eco, fugindo de vergonha. A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois de fazer uma coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Ao debruçar-se no lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi naquele momento que Eros atirou uma flecha direto em seu coração. Sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto, Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encostaram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado e recusando-se a sair de perto da lagoa. Passou dias e dias sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido, voltado para as águas serenas do lago. Esse foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio.
Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. Agora vamos responder umas questões referentes à história. Número 1. Qual é o título do texto? Olhem lá em cima, está o título, o nome dessa história. Número 2. Quem é o personagem principal? Quem que é o personagem do qual se está falando nessa história? Coloquem o nome desse personagem. Número 3. Quais são os personagens do texto? Quem participou dessa história? Foi só um? Tiveram mais? Quais os nomes desses personagens? 4. Como era a personalidade de Narciso? Como será que ele era? Ele era um bom rapaz? Ele não era? Ele amava a todas as pessoas, tratava as pessoas bem? Ou ele amava apenas a si mesmo? Número 5. De quem Narciso era filho? Procurem lá no texto e escrevam. Número 6. Por que Narciso acreditava que jamais seria flechado por Eros? Em sua opinião, que flechas eram essas? Então, por que será que ele acreditava que ele jamais seria flechado, né? Que ele nunca se apaixonaria? Número 7. Quem se apaixonou por Narciso? Cite algumas características desta ninfa. Como era a ninfa que se apaixonou por ele? Descreva como ela era. Número 8. Qual foi a reação de Narciso quando encontrou a ninfa? Será que ele foi gentil? Como ele tratou ela? Como ele reagiu? Número 9. Que castigo Narciso recebeu por sua atitude com a ninfa? Será que ficou tudo por aquilo mesmo? Que ele tratou ela daquele jeito e nada aconteceu? Ou ele foi castigado? E se ele foi castigado, de que forma ele foi castigado? O que aconteceu com ele? Número 10. Em qual flor Narciso se transformou? Ficou ali, né, o relato de que ele se transformou em uma flor depois que morreu. Que flor que era essa? Como vimos ali, Narciso se apaixonou por si mesmo. Então, ficou daí, né, o nome de Narciso. Quando se diz que uma pessoa é narcisista, quer dizer que ela ama somente a si própria, ela ama a sua imagem apenas. Isso é uma curiosidade para vocês. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido todas as nossas atividades. Qualquer dúvida, pergunta para a professora da sua turma. E tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Eu sou a professora Vanessa, vocês já me conhecem da aula anterior. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a higienização das nossas mãos. Eu aqui estou utilizando o álcool gel e vocês estarão lavando a mãozinha de vocês aí com água e sabão para a prevenção do coronavírus e também para manter a nossa apostilinha limpinha e caprichadinha, ok? Então, a nossa aula de hoje é sobre ciências. O tema da aula de hoje é sobre a água novamente. Lembram lá na aula anterior que a gente estudou um pouquinho sobre o ciclo da água e sobre os estados físicos da água também? Na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre a preservação desse recurso natural que temos, que é a água, ok? Então agora vocês vão lá para um lugar bem tranquilo na casa de vocês, prepararam já o materialzinho de vocês de estudo. Vocês vão para um lugar mais tranquilo para vocês poderem compreender melhor a aula que a professora vai explicar. Então vocês vão lá na apostila, na segunda apostila que vocês receberam, lá na aula de ciências, com o título A Água, Recurso Natural que deve ser preservado, como está mostrando aqui no telão, certo? Então, eu vou fazer a leiturinha agora para vocês desse pequeno texto do professor Paulo Alves. Acompanhe aí na apostila de vocês. A água é muito importante para a vida no planeta.
A maior parte do nosso planeta é composta por água. Grande parte dessa quantidade de água que compõe o planeta não é adequada ao nosso consumo, pois é muito salgada. Imagine aí você tomando banho, escovando os dentes, fazendo comida e diversas outras atividades com a água do mar. Um banho de praia é legal, não acha? Mas para ser consumida diariamente, essa água salgada não é própria para o consumo. A água que serve para o nosso consumo é a água doce, que encontra-se em pequena quantidade em nosso planeta. Por isso, a necessidade de utilizar o pouco da água que temos de maneira consciente para garantir o abastecimento de água em nossas residências. Atitudes como não jogar lixos, esgotos ou produtos químicos nos rios e mares ajudam a preservar um bem tão precioso que temos, a água. Em nossas próprias casas, podemos também desenvolver hábitos que promovam a utilização da água, sem poluição ou desperdício. Entre eles estão desligar a torneira enquanto escovamos os dentes ou ensaboamos as louças e desligar o chuveiro enquanto ensaboa o corpo. Não demorar durante o banho, reutilizar a água da máquina de lavar, dentre outros hábitos que cada vez mais ajudarão na preservação do nosso grande tesouro. Se cada criança, adolescente, jovem e todas as pessoas fizerem a sua parte, teremos mais sucesso na preservação do nosso grande recurso natural que contribui para a vida na Terra. Textinho bem bacana que fala aí sobre a preservação da água. E aí, vocês já pararam para pensar se a água do nosso planeta acabasse? Será que isso poderia acontecer um dia? Com tanta poluição, com tanto desperdício que há desse recurso tão importante, isso poderia acontecer sim. Embora a gente viu lá no ciclo da água, que a água ela sobe, ela volta para o lugar de onde ela veio, a água ela vai ficando imprópria para o consumo, se continuarmos poluindo e desperdiçando ela de maneira inconsciente. Então agora vocês irão responder essas perguntinhas aqui para a professora, de acordo com o texto que eu acabei de ler. Então vamos ler lá a questão número 1. Segundo o texto, por que a maior parte da água do nosso planeta não é adequada ao consumo humano? A questão número 2. O texto inicia afirmando que, olhem bem que está em negrito aqui, a água é muito importante para a vida no planeta. Explique essa afirmação. Expliquem com a respostinha de vocês, pessoal, sobre essa afirmação aqui. A questão 3. Apresente, de acordo com o texto, 2 atitudes que podemos ter em nossas próprias casas para preservar a água. Atitudes que vocês praticam. Número 4. Em seu ponto de vista, por que o texto considera a água como um bem precioso? Por que será? E a número 5. Atitudes de preservação da água é também um exemplo de cidadania. Você se considera uma criança cidadã? Por quê? Então, vocês vão fazer a leitura novamente do texto, se for preciso, e vão responder para a professora essas cinco questões, ok? Aí, virando a página de vocês lá na apostila, nós temos esse outro textinho aqui explicativo. Algumas fontes de poluição da água. Como acontece essa poluição nas águas dos mares e dos rios que trazem a água para nossas casas, né? Então, a água ela pode conter barro, areia e outras impurezas. Um grande perigo de contaminação da água está, por exemplo, na presença de produtos químicos, tóxicos ou micro-organismos que tornam a água poluída. Há várias fontes de poluição, como veremos a seguir. Aí tem a flechinha mostrando aqui essas 3 fontes que a gente destacou aqui. A consequência da falta de tratamento de esgoto, ou seja, o esgoto descartado de maneira incorreta nos rios e mares. A poluição causada pelas indústrias, também descartada aí produtos químicos nos rios. A mineração e extração e o transporte de petróleo de maneira indevida. E aqui a gente vai
entender um pouquinho sobre o cuidado com a água. Aí vai partir da onde esse cuidado vem. Por parte do governo, o governo tem que aí criar para ter esse tratamento da água, o cuidado da água. Criar serviços de saneamento básico, rede de esgoto, coleta de lixo e etc. Aqui na nossa cidade a gente vê que tem esses serviços. Por parte das indústrias. Por parte das indústrias, não lançar substâncias tóxicas nos rios, lagos, lagoas e entre outros. Por parte dos agricultores, mais isso. Evitar o uso exagerado, sobe um pouquinho, por favor, exagerado de agrotóxicos e inseticidas que possam contaminar as nossas águas. E por parte da população, que somos nós em geral, colaborar com a preservação dos mananciais de água, certo? Aí tem um desenho, vocês podem estar colorindo aí na casa de vocês, caprichando. E aí, então aqui na página seguinte, vocês terão uma atividade para vocês fazerem. Faça um desenho representando um ambiente com a água poluída e suas consequências. E o outro representando o mesmo ambiente, mas com a água limpa. Aí tem os quadrinhos aqui. O local limpo vocês irão fazer aqui nesse primeiro quadrinho. E o local poluído. Lembrando que, um rio poluído, será que os peixes terão vida? O que tem ao redor ali, será que vai estar tudo bonitinho, a vegetação, entre outras coisas? Então vocês vão caprichar aí no desenho, explorando bem as imagens, mostrando quais são as consequências. A vida dos peixinhos já é uma consequência do rio poluído. Então vocês vão fazer aí um desenho explorando bem essa questão do local poluído. E aqui, o mesmo local que vocês desenharem lá, vocês vão fazer ele aqui mais limpo, preservado, certo? Então essa é a atividade de vocês. E agora nós vamos fazer um filtro caseiro, certo? Então agora eu vou preparar os materiais que estão aqui na apostilinha de vocês. Se vocês quiserem testar essa experiência em casa, vocês também podem testar, ela é bem bacana. Então agora vamos preparar o nosso filtro caseiro. Agora nós vamos fazer o nosso filtro caseiro. Então, como vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês, vocês estão vendo aí que tem os ingredientes. Está pedindo lá algodão, a terra, areia, pedrinhas maiores aí que vocês encontram no quintal e pedrinhas menores. Eu achei essas aqui, que é de vasinho de planta. E a água barrenta. Olhem bem a cor da água, para depois vocês poderem observar como ela vai ficar mais clara. Ela não vai ficar cristalina, né? Porque é um filtro caseiro aí para uma questão de sobrevivência. E a gente vai utilizar a garrafa PET. A garrafa PET vocês vão cortar aí com a ajuda de um adulto a metade dela. A minha eu já cortei em casa. E aí a gente vai colocar ela de ponta cabeça dentro dessa parte aqui. Então vai colocar a parte de cima virada de ponta cabeça, vai ficar como se fosse um funil. Agora a gente vai começar a colocar os ingredientes, digamos assim, para o nosso filtro. Então as bolinhas de algodão, vocês vão dar uma achatada nelas antes de colocar. E vão colocar ela aqui no fundo da garrafa, né? Dessa garrafa que vocês já viraram dentro. Vai colocar aqui dentro. E aí, a gente vai começar com a terra. Se tiver uma colher aí, que dê pra vocês esparramarem ela. Terra comum mesmo. Areia. Dá uma achatadinha aí. Um copo só de cada um é o suficiente, tá? Aí na apostila de vocês tá pedindo 2 copos, mas é para fazer um filtro maior.
As pedras maiores, eu não achei maiores, mas se vocês tiverem maiores, fica até melhor. E as pedrinhas menores. Vamos fazer o teste com a nossa água barrenta, olha a cor que ela tá. E vamos colocar aqui no filtro para filtrar. E a gente vai fazer a comparação aqui. Vou deixar um pouquinho dela aqui do lado, para vocês observarem a cor da água. Então, ela demora um pouquinho para ela filtrar, mas ela já vai caindo ali. Um copo limpo para depois a gente colocar a água filtrada. Ela demora um pouquinho para cair, lembrando aí, né, que essa água aqui, a gente fez esse filtro caseiro por uma questão de sobrevivência. Aí nas nossas casas aí a gente tem água potável, né? Então esse daqui é se um dia precisasse. E para mostrar para vocês que tem como a gente fazer um filtro caseiro, usando poucos materiais. Então aqui, ó, a gente já consegue perceber a cor da água. Ela saiu bem mais clara, né, do que a água que tava ali barrenta. E eu posso filtrar novamente se eu quiser. E fazer o processo, cada vez mais ela vai saindo mais clarinha. Não vai ficar bem cristalina, vai depender muito da areia e da terra que você vai utilizar aí para fazer a sua experiência. Olhem a cor dessa aqui já tá bem mais clara, ó. Quase chegando ao tom de uma água normal. Então, essa foi a nossa experiência. Façam aí na casa de vocês, contem como foi essa experiência. Façam aí o teste e contem depois para a professora lá no grupo de vocês. Tchau, tchau, até a próxima.